investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, de investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ela é uma das maiores referências no LinkedIn em temas como recursos humanos, carreira, desenvolvimento profissional, recrutamento e seleção. Uma mega influenciadora, está perto de atingir 591 mil seguidores na rede. Uma turma fiel que está sempre antenada nas suas dicas de como construir uma marca pessoal forte e se tornar um ativo desejado no mercado de trabalho. Depois de passar um tempo atuando na área de administração de empresas e não se sentir feliz, ela decidiu dar uma guinada e embarcou num MBA com especialização em gestão de pessoas. E foi neste universo que encontrou seu propósito, resultando na criação da sua própria consultoria, a AS Pessoas e Estratégias. Nossa entrevistada desta semana é a Aline Souza, uma profissional que se apresenta em seu perfil no LinkedIn, primeiramente como mãe. E não é à toa. O gatilho para dar uma virada de chave na carreira foi justamente o desafio pessoal que enfrentou de ter que cuidar da saúde do primeiro filho, época em que sentiu na pele o preconceito das empresas e a dificuldade de se recolocar por simplesmente ter um pequeno em casa para dar colo. Com portas fechadas no mundo corporativo, passou a compartilhar no LinkedIn as experiências frustradas de uma mãe em busca de trabalho. Muitas mulheres se identificaram, seu número de seguidores explodiu e ela se tornou uma top voice. Status que alavancou sua marca para trabalhar com o que mais gosta: pessoas. Para alertar as empresas sobre a importância de cuidar bem dos seus colaboradores, a Aline cita Simon Sinek. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Confira os principais trechos da entrevista. Conta pra gente a tua trajetória profissional, pode fazer seu pitch aí de 10, 15 minutos, o tempo que você quiser. Eu queria que a nossa audiência pudesse conhecer aí a tua história. Eu sou formada em administração de empresas, né? Eu iniciei nessa área tentando me descobrir, porque até então eu não sabia direito o que eu queria para a minha carreira profissional, né? É aquela pessoa, assim, quando está ingressando no mercado de trabalho, que não sabe bem ali o que quer, aí tem esse ditado, né? Você não sabe o que você quer, faz administração. Que aí você faz, depois você descobre. Eu fiz administração, comecei a atuar na área, eu não estava muito focada nessa parte de negócios, de área administrativa, financeira, não era muito meu fit. Então, eu comecei a estudar bastante para a área de pessoas, estudar mais sobre processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, porque, apesar de eu não estar direcionada nessa área, nas empresas nas quais eu atuei, eu tinha essa vertente também. E aí, quando eu tive a minha primeira gestação, eu dei uma pausa na minha carreira, né, para cuidar do meu filho. Nesse meio tempo, eu conheci o LinkedIn, e aí eu comecei a procurar no LinkedIn maneiras de eu poder me reintroduzir no mercado, só que nessa nova área, tá focada mesmo para a área de pessoas. Eu vi que teria como eu atuar como headhunter, né, que é esse profissional de recrutamento que tem essa busca mais ativa e tudo mais, e vi que eu poderia também atuar de forma remota. Eu sofri muito preconceito no mercado de trabalho, justamente por ter 2 filhos pequenos, e aí eu me vi nessa posição de procurar alguma coisa que eu pudesse cuidar dos meus filhos e também gerar alguma renda para mim. Conheci um marketplace de headhunters, consegui passar no processo seletivo deles. Em paralelo a isso, eu produzia bastante conteúdo no LinkedIn também sobre essa área de RH, sobre o momento que eu estava passando naquele momento. Eu sentia que muitas pessoas se identificavam com a minha história, então várias mães, várias mulheres que passavam pelo mesmo, ainda mais quando, né, nesse período que você tem a criança ali, que você tem seu filho, várias mulheres que foram desligadas depois de ter o seu filho, ou então que foram demitidas ali após a licença maternidade, enfim, várias histórias. E aí, depois de 1 ano de produção de conteúdo, né, e tendo essa atuação também como headhunter, veio o reconhecimento de Top Voice na rede.
escrever sempre foi uma terapia muito poderosa na minha vida, e eu perceber mesmo que era esse meu propósito, né, de trabalhar com e para pessoas, então de ter esse propósito de contribuir com as pessoas de alguma forma. E aí eu fundei a minha consultoria, né, que eu trabalho com reformulação curricular, orientação de entrevista, orientação do próprio LinkedIn, marca pessoal, enfim. E aí fui me desenvolvendo. Então, assim, esse é um resumão assim da minha trajetória, né, para chegar até onde eu estou hoje. Eu falo muito que depois da minha vida antes do LinkedIn, minha vida profissional e depois, porque realmente teve um salto de 360 graus, foi uma coisa assim muito impressionante e que eu não imaginava, vou ser bem sincera para você, eu não imaginava que eu pudesse ter uma carreira após a maternidade. Acho que é até muito chocante, né, de ouvir isso, mas assim como eu, outras mulheres também têm esse mesmo pensamento, porque a gente sofre tanto descrédito, tanto essa sensação de inutilidade, porque você tem um filho, você não pode criar uma carreira também, que eu me peguei nesse lugar de eu, mulher que tenho 2 filhos pequenos, não vou conseguir mais ter êxito na minha carreira profissional, né? E, enfim, sou muito grata a tudo que tem acontecido na minha vida, porque realmente foi uma virada de chave muito grande. Uma mulher que consegue criar 2 filhos pequenos consegue qualquer coisa. Com certeza. Né? Por falar nisso, por falar em pessoas, na sua capa do LinkedIn, você colocou a seguinte frase, escreveu a seguinte frase: são as pessoas que movem os negócios. Portanto, valorização, reconhecimento e respeito devem ser rotina nas organizações. Qual que é a tua visão hoje do RH nas organizações? Você acredita que realmente está tendo uma mudança de chave na cultura organizacional para valorizar mais as pessoas, ou ainda tem muito a ser feito para implementar uma cultura organizacional mais humanizada? Olha, Luiz, eu tenho observado que o andamento do mercado de trabalho, o andamento das organizações tem caminhado bastante para esse viés, para esse prisma de valorização das pessoas, né? Tem caminhado lentamente, não são passos muito largos, mas são passos. E porque quando a gente olha, né, para o mercado de trabalho alguns anos atrás, a gente vê a total falta de respeito, a total falta de reconhecimento de tantos profissionais que a gente tem. Eu noto que as lideranças e os RH, eles estão abrindo mais o olho com relação à visão, né, com relação à importância dessa valorização das pessoas, mas acho ainda que está a passos lentos devido às inúmeras reclamações e os inúmeros casos de burnout, os inúmeros casos de depressão, os inúmeros casos de pessoas extremamente estressadas nesse ambiente corporativo. Então, assim, eu acho que está caminhando, mas tem muito mais a caminhar, e eu acredito que a cada vez mais que a gente fala sobre isso, que a gente conscientiza, que a gente traz esse assunto à tona, mais a gente tende a abrir essa perspectiva das organizações sobre a importância das pessoas nesse ambiente organizacional. Um dos termos até que você usa nos teus conteúdos, tem um artigo específico sobre isso, é jornada do colaborador. O que vem a ser isso? Como é que se implementa? Que transformações a empresa precisa fazer para sair da cultura tóxica para a cultura humanizada? Quando a gente fala assim de jornada do colaborador, a gente está falando de todo o ciclo de vida desse colaborador dentro dessa organização e até antes disso, porque tem muita empresa que ela não dá devida atenção a isso. Então, falta de feedback nos processos seletivos, que tem sido uma reclamação cada vez mais constante. A questão de profissionais mal preparados para conduzir seletivas é outra coisa, né? Pessoas que não estudam sobre o currículo dos candidatos antes de entrevistá-los, porque tem muita gente totalmente despreparada para conduzir um processo seletivo. A gente tem a jornada do candidato, a gente tem a jornada do colaborador e a gente tem a rede que fica depois que esse colaborador
ele sai dessa organização. É meio que uma rede de networking que a gente chama de alumni, né, que são essas pessoas que mantêm esse contato com a organização, mesmo após ter saído. E é interessante como isso fortalece a marca empregadora, porque com certeza eu que atuei numa empresa que me valorizou ali desde quando eu não era quando eu não era colaboradora ainda, com certeza eu vou indicar essa empresa para outros profissionais. O principal propagador da minha marca são as pessoas que trabalham ali, porque elas já conhecem a minha marca, já conhecem o ambiente organizacional e já conhecem sobre a cultura da empresa. Então, se eu já trabalhei naquela empresa, eu tive uma boa jornada, eu tive uma boa experiência dentro daquela empresa, eu vou recomendar essa empresa para outras pessoas. E isso a gente fala que aumenta a atratividade de talentos e, consequentemente, a retenção desses talentos. Então, quando a gente fala de uma jornada, a gente fala realmente dessa construção, desse desenvolvimento dessa pessoa dentro desse ambiente organizacional. Os aprendizados que ela vai ter ali dentro, a segurança psicológica que ela vai ter ali dentro, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, é a gente também acolher essas pessoas com as suas várias visões de vida, né? Visões de mundo, perspectivas, e a gente fazer um time diverso para fomentar a criatividade, fomentar a inovação desse ambiente de trabalho. E para implementar isso, a gente precisa que se tenha uma cultura aberta para isso, né? Então, quando eu falo de liderança tóxica, são realmente culturas em que o líder ele não tem essa abertura para esse tipo de conversa, porque muito se fala sobre o protagonismo do RH, mas não se fala sobre essa abertura da liderança para o RH. Por incrível que pareça, às vezes um profissional de RH ele entra numa organização querendo fazer uma transformação, né, querendo assumir esse protagonismo, mas da sua própria liderança ele não tem essa abertura, porque já é uma cultura enviesada, já é uma cultura que ela não tem abertura para esse tipo de pensamento, de valorização do quanto as pessoas são importantes ali naquele ambiente. E entender que você fazer esse movimento é um investimento para o seu próprio negócio, porque a partir do momento que as pessoas elas se sentem bem, se sentem engajadas, se sentem parte desse negócio, isso vai refletir nos resultados. Então é automático. Se você investe em pessoas, você está investindo nos seus negócios, né? Tem até a frase do Simon Sinek que fala: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, porque são essas pessoas que movem as organizações. Elas são engrenagens fundamentais aí nesse funcionamento. Então, quando eu bato muito nessa tecla de humanização, de respeito, de valorização, de reconhecimento, que tem que ter uma jornada de fato, é porque isso é fundamental, isso é primordial para qualquer sucesso de negócio. Hoje, tem alguns aspectos de transformação no mercado de trabalho. Por exemplo, hoje o currículo não é mais uma peça definitiva, definidora, né, uma peça essencial utilizada pelo RH para a contratação. Hoje tem empresas, inclusive empresas do Vale do Silício, grandes empresas, que já não mais exigem diploma, por exemplo. Sim. Hoje, a cultura tem o Open Talent Economy, né? Essa possibilidade de você trabalhar para diversas empresas, de qualquer lugar do planeta, oferecendo as suas horas de trabalho, teu capital intelectual, sem necessariamente você ficar amarrado 40 horas por semana dentro de uma nova empresa. Como é que o profissional, o talento, se prepara para essa... que não é nem uma realidade do futuro, eu estou falando de coisas que estão acontecendo hoje, né? E acho que ainda vem grandes transformações por aí. Como é que o talento se mantém competitivo hoje no mercado de trabalho para que uma marca empregadora o identifique e o traga para dentro da empresa como um potencial colaborador? A gente vive muito numa cultura de aprendizado constante, né, que é o lifelong learning. Então, eu acredito muito nisso. E você estar se atualizando e pesquisando constantemente sobre essas mudanças que você acabou de me falar sobre o mercado de trabalho. Então, se eu sei como é que o mercado está se comportando, fica muito mais fácil
para eu me antever a essas tendências e conseguir me adaptar a elas. Então, quando a gente vê aí uma tendência, né, que está muito forte, que é o trabalho remoto, né, os nômades digitais, né, a gente vê cada vez mais pessoas trabalhando de qualquer lugar do mundo. Então, a gente vê que são pessoas realmente que elas estão se preparando para essa nova realidade. E como é que se prepara? Pesquisando, estudando, conversando com outras pessoas que já atuam nessa modalidade de trabalho, tanto o trabalho remoto, como o trabalho híbrido, como o trabalho, tem muita gente que está partindo para o freela também, né? A gente fala até que são meio que profissionais multicarreira, que tem várias áreas de atuação, que não estão se prendendo mais a um CNPJ, né? Que tem essa liberdade de estar atuando, prestando uma consultoria, prestando uma mentoria. Então, a meu ver, é tudo uma questão de você conseguir se atualizar com as tendências que estão acontecendo, você estar acompanhando as mudanças que estão acontecendo no mundo. Porque quando você se aprofunda nisso, quando você começa a estudar sobre isso, você começa a até ampliar networking, né, conversando com outras pessoas que atuam em formatos diferentes que o seu, você consegue ter esses insights de onde você pode encontrar oportunidades, por exemplo. Qual curso que eu tenho que fazer para conseguir atuar nisso daqui? Quais os meios de trabalho que eu posso encontrar para conseguir atuar dessa forma? Eu acredito que tudo vem com muito estudo, muito esforço, muita dedicação e muita disciplina. Então, se você conseguir juntar tudo isso, eu acho que fica mais simples de você conseguir essas oportunidades. Que tipo de skills, de habilidades você procura e observa num candidato? Você diria que hoje o comportamental ele se tornou mais importante do que as habilidades técnicas, ou é um equilíbrio? O que você, que superpoderes você observa nos candidatos aí para poder Eu indicá-los até para as postei uma empresas? pesquisa esses dias sobre isso, né? Que aí a maioria, não lembro os percentuais, mas a maior parte do percentual ali da pesquisa feita com diversos recrutadores foi realmente a soft skills, né? Que hoje a gente está falando em soft, né? Está falando power skills. E o que seria isso? Seria meio que esse complemento das suas hard skills com as suas soft skills. Então, você tem que ter o conhecimento técnico, mas você também tem que ter essa capacidade comportamental de conseguir se relacionar, de conseguir manter uma boa comunicação, de ter uma certa adaptabilidade. Foi-se o tempo em que as empresas, os recrutadores, as lideranças reconheciam somente a capacidade técnica, né? A gente tem pesquisas também que falam que você é contratado, muitas vezes, né? Contrata-se pelo técnico e demite-se pelo comportamental. Você não sabe como é que vai ser essa relação dessa pessoa com a sua equipe de trabalho. Então, tudo é um contexto. Por isso que a gente tem os testes de fit cultural, por exemplo, tem os testes comportamentais. Numa seletiva, é bem importante que se compreenda também o comportamental, o perfil comportamental das pessoas, né? Por mais, às vezes, por mais que aquela pessoa tenha todas as skills técnicas, e de alguma forma ali ela não tem muito a ver com a cultura organizacional, muitas vezes essa parceria ela não vai para frente, né? Porque, mais uma vez, reitero, gera aquela frustração do profissional quanto à expectativa que ele tinha sobre aquela organização e também a frustração daquele líder, daquela empresa, quanto ao profissional, porque estava esperando outra coisa completamente diferente. Dentro dos novos modelos de trabalho, você falou do Anywhere Office, de você poder trabalhar de qualquer lugar, os nômades digitais, etc. Uma coisa é quando você é um profissional autônomo que trabalha para N empresas. Outra coisa é quando Sim, você é um sim. profissional que trabalha de forma remota para uma organização que tem uma cultura própria e tem, enfim, um ambiente, né? Agora, só que esse ambiente, muitas empresas não vão voltar para o presencial, talvez não voltem nem, não adotem sequer um modelo híbrido. É mais desafiante você fazer essa análise comportamental e acompanhar o desenvolvimento de um profissional nesses aspectos mais dos skills socioemocionais num ambiente, numa empresa que é totalmente remota do que uma empresa que é híbrida ou presencial?
É complicado porque você não está tendo contato físico ali, né? O contato tete a tete, vamos dizer assim. Então é complicado nesse sentido, até de você ter uma aproximação melhor mesmo com essa pessoa, né? E como você disse, muita empresa ela não vai voltar para o presencial porque está muito bacana assim, né? A pessoa ela trabalha da sua casa, ela trabalha de um escritório, ela trabalha, sei lá, da fazenda, enfim. Então fica muito mais fácil até para ter essa otimização de tempo e flexibilidade também. Não tem esse contato físico, mas se você observar, a nossa interação ela se tornou tão mais simples dessa forma. Hoje eu consigo ter contato, né, com pessoas de outros estados. Então, como eu estou falando contigo aqui, a gente está falando de forma online. E aí eu consigo conversar com você perfeitamente, a gente consegue ter uma interação. E apesar de não ter essa presença física, mas a gente consegue ter essa noção de como é que a pessoa é na essência, na autenticidade, como é que é o modo dela de trabalho, como é que ela está se sentindo. Você tem um acompanhamento de saúde mental com esse colaborador, você ter feedbacks constantes com esse colaborador. E tudo isso por meio online, você consegue fazer isso perfeitamente. Então, tudo vai também do planejamento estratégico, do planejamento de pessoas que você tem nessa organização, né? Apesar de você não estar no mesmo ambiente do que aquela pessoa, mas você consegue ter ali os indicadores de como é que ela está performando, você consegue saber como é que está sendo a produtividade desse colaborador, se ele estiver passando por algum problema, através desses indicadores, você consegue até extrair isso dessa conversa, né? Falar, oi, fulano, eu não percebi que você teve uma queda de produtividade aqui nesse semestre, o que está acontecendo? Você está satisfeito com as condições que a empresa está te oferecendo? Como é que está a sua infraestrutura de trabalho? A gente está te fornecendo os subsídios necessários para você desempenhar? Está acontecendo alguma coisa com você? Então, tudo depende desse acompanhamento, sabe, Luiz? Está tudo caminhando para esse modelo remoto. Então, hoje a gente não tem mais essa obrigatoriedade de presença e a gente vê equipes super produtivas, empresas que se dão muito bem aí, que estão tendo resultados maravilhosos com esse tipo de gestão remota. Então, é tudo como a forma como a empresa se planeja, sabe? Qual que é a importância hoje, dentro dessa nova realidade do mundo, né, que a gente estava falando do modelo remoto e tal? Eu até fiz um post recentemente também mencionando a carreira de várias dessas pessoas em função da decisão do João Branco, do MEC, Sim. Uhum. agora só João Branco, não é mais do MEC, né, de deixar uma função executiva super C-level no McDonald's para se dedicar à carreira dele como autor, escritor, palestrante, mentor, coach e tal. Qual que é a importância hoje de você, de um lado, fortalecer, de construir, fortalecer sustentar a tua marca pessoal, investir no teu networking, e que dicas você daria para quem quer começar a, a investir na marca pessoal? É curioso esse caso do João Branco, porque a gente vê várias pessoas, assim, que quando está numa organização, ela leva o sobrenome dessa organização, ela não leva o seu próprio sobrenome. Então, isso é muito curioso. Então, quando você fala João Branco do Mac, né, você já relaciona, não, João Branco do McDonald's. Então, ele meio que criou a marca dele, mas a marca dele é atrelada a uma outra marca, a uma marca organizacional. E aí, quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando de trabalharmos a nossa própria imagem, nosso próprio nome. Quando eu cheguei no LinkedIn, eu não tinha essa noção de, eu tenho que construir o meu nome, porque eu tinha muito essa crença de que eu só conseguiria ter uma carreira consolidada ou ser reconhecida em algum lugar se eu levasse uma empresa junto comigo. Então, tinha que ter uma empresa, né, que eu representasse de certa forma para que eu conseguisse ter uma carreira reconhecida. E aí, depois que eu fui percebendo essa minha movimentação na rede e tudo que eu fui fazendo ali, essa questão da geração de identificação com as pessoas,
você expor ali a sua autenticidade, expor a sua história, até as próprias vulnerabilidades, isso é muito importante para você ir construindo essa sua trajetória, no meu caso, eu construí no meio digital. E isso é extremamente importante, você reconhecer o seu potencial de bagagem, o seu potencial de experiência, você colocar isso de uma forma que as pessoas reconheçam também você pelo seu próprio trabalho, né? Então, o que que a Aline faz hoje que dá propósito à jornada dela? O que faço hoje que dá sentido ao meu propósito, perdão, que dá sentido à minha jornada é contribuir com as pessoas. Então, eu tenho esse propósito, né, de falar sobre dicas de mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal, dicas de RH, dicas de um RH mais humanizado, dicas de uma cultura organizacional. Então, quando a gente pensa numa construção de marca, primeiro que você tem que pensar, tá, qual é o meu lugar no mundo? O que que eu quero deixar de mensagem? O que que eu quero deixar de legado? O que que as pessoas falam de mim, né, o Jeff Bezos, né? O que falam de mim quando eu não estou na sala? Então, é meio que isso, é você compreender o que que as pessoas estão tendo de percepção sua, do legado, da reputação que você deixou no decorrer aí da sua jornada. E assim, a marca pessoal, ela é muito emocional, ela vem muito de conectividade, dessa, dessa ligação que você cria com as pessoas, né? Então, de que forma que você está criando essa sua marca? Como é que você está deixando isso na cabeça das pessoas? Onde que você deseja chegar através disso? Né? Quais as ações que você está fazendo para você chegar no seu objetivo final? E isso tudo eu fui descobrindo no decorrer da jornada. E aí, depois que veio essa fase da busca por recolocação pós-maternidade, que eu observei tudo que aconteceu na minha trajetória, que eu percebi que o meu lugar no mundo era realmente de ajudar as pessoas, de ajudar as organizações a entender a importância das pessoas nos ambientes corporativos. E o quanto essas pessoas, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser valorizadas, e o quanto isso faz diferença, tanto para o desenvolvimento dessas pessoas, desses talentos, quanto o próprio desenvolvimento da organização. E assim, se eu posso dar uma dica, né, de construção de marca pessoal no meio digital, é realmente você ter um foco. Então, qual é o seu foco? Meu foco é X. Tá? Com esse foco X, o que que você pode fazer para atingir isso que você deseja? Quais os meios que você pode seguir para você chegar nesse objetivo central? Eu posso criar conteúdo sobre Y, posso fazer vídeo, posso fazer live, posso estar presente em várias redes sociais, né? Não necessariamente só no LinkedIn, tem muita gente que se identifica muito mais com o Instagram, outras pessoas gostam de produzir vídeos para o YouTube, outras para o TikTok. Então, networking, né, é uma coisa também muito valiosa. Então, através de conversas, assim, às vezes despretensiosas, né, que você chama uma pessoa para bater um café, dali surge uma oportunidade que você nem imaginava. Eu já conheci pessoas incríveis, assim, que eu levo para a vida de amizade, através de conversas como essa, conversas informais, que você quer saber um pouco mais da história da pessoa, e aí, através daquilo ali, vira um negócio, vira uma oportunidade. E aí, você quer, tá afim de fazer esse projeto aqui? Relacionamento, networking, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser de coração. Então, não adianta você só chegar nas pessoas com interesse, né? Você tem que oferecer alguma coisa também. Então, o que que eu posso oferecer? O que que eu posso ter de doação aqui para essa pessoa? No que eu posso contribuir também para a jornada dessa pessoa? Porque a gente observa muito hoje no LinkedIn pessoas que chegam só querendo alguma coisa, né? Mas o que que elas estão te oferecendo em troca? Por que que eu tenho que chegar em você, Luiz, e só te pedir alguma coisa, né? Só cheguei em você porque eu quero, que eu tenho interesse em alguma coisa em você. Não, eu chego em você porque eu quero saber quem você é. Pessoal, a partir do momento que você compreende o teu propósito e no que você pode, de fato, oferecer ao outro, você começa a ter uma noção melhor de como é que você
deve se posicionar, que você pode se posicionar, e a maneira mais eficaz de você fazer isso. E eu vi que tem 2 artigos teus, um é a arte de não fazer nada, e o outro é minha trajetória corporativa versus qualidade de vida. O quanto essa questão hoje se tornou fundamental, essencial no desenvolvimento de carreira, no desenvolvimento da trajetória profissional? Como é que a gente encontra esse equilíbrio entre vida corporativa, vida pessoal, vida em família, qualidade de vida? Como é que a gente encontra esse equilíbrio? É muito importante você falar sobre isso, porque tem pessoas que, literalmente, elas viram personagens quando elas chegam ali no ambiente de trabalho, quando elas começam a jornada de trabalho. E é importante, assim, a gente entender que a nossa vida é uma só. Então, eu sou um profissional e eu sou uma pessoa. Então, não tem como eu dissociar o profissional da pessoa. Por quê? Porque o que acontece na minha vida pessoal vai impactar na minha vida profissional. Não tem como. E a mesma coisa acontece ao contrário. Até por isso que eu coloquei a arte de não fazer nada. Porque uma maneira que você tem para desopilar, para meio que limpar a sua mente, é você realmente parar por um momento, trabalhar a sua respiração, até fazer uma reflexão mais profunda sobre o que está acontecendo e ficar nesse momento por alguns instantes. Porque isso é extremamente necessário para você retomar a sua vida, para você retomar a sua jornada. E tem muita gente que não faz isso. Tem muita gente que tem um problema, tem uma discussão, tem alguma coisa, e não busca a solução. Já vai para outro trabalho, para outra coisa, com aquele problema na cabeça. E isso aí desencadeia muita coisa. Isso desencadeia gatilhos, isso desencadeia problemas que você não teria se você tivesse resolvido aquele problema anterior. Então é isso, é você conseguir, né, você mentalizar e conseguir resolver os teus conflitos internos para você conseguir também se comunicar, você conseguir levar a tua jornada adiante, você conseguir construir a tua carreira, mas resolva primeiro o que está acontecendo contigo, para você não projetar isso em outras pessoas. Muitíssimo obrigado, Aline, pela conversa, super produtiva, excelentes dicas, gostei demais. E vamos voltar a falar em outras oportunidades, até porque esse mercado de RH, de pessoas, ele está em constante ebulição e atualização, né? E a gente tem sempre coisas novas para aprender. Foi muito bacana. Obrigado. Eu que te agradeço, um bate-papo muito, muito legal, muito rico, e fico à disposição, tá? Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.